neste segundo domingo do mês de maio, em que celebramos o Dia das Mães e relembramos de forma intencional temas, ênfases que são alusivas e importantes a esse contexto. Por isso que hoje pela manhã leremos a Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso de 1 ao 4, e refletiremos sobre o tema Pais e Filhos, alianças que transformam gerações. Sentados como os irmãos estão, mas com toda reverência à palavra do Senhor, façamos assim a leitura do texto bíblico. Filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Palavra do Senhor. Pais e filhos, alianças que transformam gerações. Ao folhearmos, ao lermos, ao passarmos pelas páginas das Escrituras, encontramos um fio condutor, um tema, um assunto que perpassa toda a revelação bíblica. Esse fio condutor é o tema da aliança, a aliança de Deus com o seu povo. Diferente de um contrato humano, que muitas vezes celebramos quando ali fechamos negócios, compramos bens, locamos imóveis. O contrato humano, ele é, via de regra, baseado em interesses pessoais, mas a aliança que o Senhor estabelece conosco, ela está alicerçada em interesses comuns. Diferente dos contratos humanos que são facilmente rompidos, se assim não fosse, não haveria uma cláusula regendo os termos do distrato. A aliança bíblica, ela é a expressão do amor leal, perfeito e infinito de Deus em nosso favor. A aliança é a representação da graça de Deus, da fidelidade do Senhor em nosso favor. A aliança é o compromisso que Deus estabelece com o seu povo, portanto, com toda a humanidade. Desde o Éden, ou seja, desde a narrativa da criação, o Criador, ele se revelou, como aqui refletimos no domingo pela manhã passado, como um Deus relacional. Deus nos criou e Ele se relaciona. É a intenção do Senhor relacionar-se conosco. Ele deseja caminhar conosco, como encontramos no Éden. Com Noé, Ele firmou uma aliança. Sim, Gênesis capítulo 9, versos 8 ao 17. A aliança da preservação. Quando ali todos nós conhecemos o relato da história da Arca de Noé e posteriormente a esse relato ele firma essa aliança. Com Abraão, Gênesis capítulo 12, ele estabelece uma nova aliança. Todos nós conhecemos e essa aliança serve de referência para a prosperidade das nações, para que todas as nações fossem abençoadas e benditas no nome do Senhor. No Sinai, o Senhor estabelece uma aliança com Moisés e Israel. Ele sela a aliança através da lei do Senhor, convidando o povo a viver em santidade. Êxodo, no capítulo 19, versos 5 e 6. Com Davi, ele sela uma aliança, um pacto
prometendo um reino que fosse eterno, não um reino humano, mas um reino messiânico, e tendo Davi como a referência desse rei, um rei do tipo Davi, um rei messiânico, o próprio Cristo, como encontramos em 2 Samuel, no capítulo 7, versos 12 e 16, ou ao 16. Mas é em Jesus, o nosso Salvador, que encontramos a plenitude dessa aliança, a aliança perfeita, a aliança eterna. O próprio Senhor afirmou: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, uma aliança que firmo e que derramo por todos vocês o sangue de Cristo. Na cruz, ele reafirmou, na cruz, ele ratificou essa aliança. Aliança que é firmada e estabelecida através do seu sangue. Sim, porque as alianças no mundo antigo eram firmadas com sangue. Era a marca da fidelidade daquele pacto e daquela aliança. E o próprio Cristo, o sangue do próprio Cristo, nosso Salvador, é a garantia desta aliança. A aliança bíblica, meus amados irmãos, é uma iniciativa do próprio Deus em nosso favor. Ele nos chama, Ele nos resgata, Ele nos coloca em um outro lugar, Ele nos convida para uma relação pessoal com Ele, uma relação que é marcada pelo amor e pela obediência. E quando nós olhamos aqui o texto bíblico, que o apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele vai resgatar justamente essas características do amor e da obediência. E neste domingo, irmãos, ao meditarmos na palavra do Senhor e ao adorarmos como igreja em comunidade, sejamos lembrados dessa aliança. E hoje, de uma maneira muito específica, quero refletir com os irmãos sobre a aliança entre pais e filhos. Alianças que transformam gerações. Quando refletimos sobre essa questão, sobre essa dimensão, sobre esse aspecto, de uma aliança que ultrapassou gerações, nos deparamos com uma realidade muito desafiadora em nossos dias, que é marcada por rupturas geracionais, onde o diálogo entre pais e filhos é frequentemente substituído por outras coisas, onde a convivência ela é ameaçada por ausências emocionais. E aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, nos apresenta uma outra perspectiva. E poderíamos dizer que é uma perspectiva contracultural, ou seja, uma perspectiva que vai na contramão do que a nossa sociedade estabelece nos dias atuais. Mas para além de ser uma perspectiva contracultural, é uma perspectiva transformadora sobre as relações familiares, sobre como podemos nos relacionar no ambiente familiar e especialmente na relação entre pais e filhos. O apóstolo aqui, ele enxerga, ele apresenta a família como uma aliança sagrada, uma aliança que não é firmada apenas por um contrato humano, não é firmada apenas por uma certidão de nascimento que nós registramos como pais em relação aos nossos filhos em um cartório, mas é uma aliança fundamentada na obediência, é o que nós encontramos no texto, é uma aliança fundamentada no respeito mútuo e uma aliança que é baseada na formação espiritual dos pais em relação aos seus filhos. Por isso que no dia de hoje, meus amados irmãos, no segundo domingo de maio, segundo domingo do mês da família, nós refletiremos sobre esse tema: pais e filhos, alianças que transformam gerações. Você que é pai, você que é mãe, você é desafiado pelo Senhor a firmar, a construir uma aliança com seus filhos que vai ultrapassar, inclusive, a sua vida. Ela vai ser vista, ela vai influenciar outras gerações. Porque a nossa influência, meus amados irmãos, como pais, ela ultrapassa a nossa geração através da vida dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles nos levam com eles nas suas vidas, os seus traços de personalidade, a nossa influência.
E quando muitas vezes tecemos alguns comentários em relação aos nossos filhos, não podemos nos esquecer, sobretudo os comentários que porventura alguns pais tecem, comentários negativos em relação aos seus próprios filhos, não se esqueçam que eles são o espelho dos pais, os filhos, porque os pais são a primeira referência dos filhos. E nesse sentido, precisamos entender o que o apóstolo Paulo aqui nos ensina, nos fala, nos lembra a respeito desta aliança. Porque esse conceito, irmãos, ele é central. O conceito de aliança ele é central para entendermos a mensagem bíblica. E eu quero desafiar os irmãos também para transferir esse conceito de aliança para a realidade da família, para a relação entre pais e filhos. Você pai, você mãe. Você tem estabelecido uma aliança com seus filhos? Uma aliança que ultrapassará a sua geração? Esse é o legado que você deixará para o mundo, os seus filhos. Seus filhos são a herança que você deixará para o mundo, a herança do Senhor. Essa aliança, irmãos, ela não é firmada em um contrato, como mencionei. Um contrato de interesses momentâneos, passageiros, temporários, e via de regra, uma das características de qualquer contrato é ter um tempo de vigência. Um tempo de início e um tempo de finalização. O que Deus firmou conosco não é assim, irmãos. A aliança que Deus firmou conosco é eterna. E a aliança que Deus quer que firmemos em nosso lar com os nossos filhos, ela ultrapassa gerações. Pois ela transforma gerações, além da nossa geração, as futuras gerações. Quando o apóstolo Paulo aqui falando aos Efésios, ele aplica esse princípio à família, o princípio da aliança, encontramos já no versículo 1, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Esse princípio da aliança é aqui apresentado nessa relação através da obediência. A obediência dos filhos em relação aos seus pais. Quando avançamos no texto, no versículo 4, o princípio aqui está colocado pelo apóstolo Paulo através da maneira que os pais criam seus filhos. A forma de criar na disciplina e na instrução do Senhor. As bases dessa aliança, obediência, disciplina, instrução no Senhor. Aqui a aliança, ela é marcada, a aliança familiar, pela obediência. A obediência de honrar seus pais, honrar os nossos pais. A obediência por parte dos filhos. Irmãos, e nesse aspecto, nós precisamos ter uma atenção especial. Porque a nossa sociedade, irmãos, ela infelizmente tem sido marcada por atos de desobediência. Hoje, comumente, e é algo que reiteradamente nós encontramos nas mais diversas relações, não apenas agora de pai e filhos, mas em qualquer relação que haja a figura de autoridade, hoje encontramos com muita frequência atos de desobediência. É desobediência, por exemplo, dos alunos em relação aos professores, a desobediência em casa, dos filhos em relação aos pais, é desobediência às autoridades constituídas. Precisamos entender, irmãos, que o princípio bíblico, ou seja, o princípio da aliança, ele é marcado pela obediência. Êxodo no capítulo 20, versículo 12, Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, nos apresenta esses princípios, o princípio da obediência, que é a marca da aliança familiar. Mas não apenas ele, também o cuidado e o ensino espiritual. Você pai, você que é mãe, que hoje celebramos o seu dia, você tem o privilégio, mas sobretudo o compromisso e a responsabilidade de cuidar e ensinar espiritualmente os seus filhos. E aqui permitam-me dizer algo que é muito importante, eu reiteradamente trago aqui para os irmãos. O compromisso de ensinar os filhos nos caminhos do Senhor é da família. A igreja, ela tem um papel importante, sim. A igreja, ela coopera com a família. Mas a responsabilidade sempre será da família. Sempre será dos pais. E por que isso é importante, irmãos? Infelizmente, há algumas pessoas que de forma equivocada transferem essa responsabilidade para a igreja. Entendem ou pensam
de maneira equivocada, erroneamente, que esse é o compromisso da igreja, esse é o compromisso da professora lá na EBD, esse é o compromisso das tias lá na salinha, no culto infantil. Não, irmãos, aquilo que as crianças elas aprendem aqui, ela deve refletir, esse ensinamento deve refletir aquilo que elas aprendem em casa, com você, que é pai e que é mãe. Aqui é apenas um reforço, não tem a ideia do reforço escolar? Pronto, aqui é um reforço desse princípio da aliança. Que princípio? O princípio da obediência, que ele aprende em casa. Com quem? Com você, que é pai e que é mãe. E na igreja esse princípio ele é reforçado, porque esse princípio, o princípio da aliança, na família é marcado pelo cuidado e ensino espiritual por parte dos pais. Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, esse princípio, Deus lhe deu o privilégio e a responsabilidade de exercer. E é dessa forma, irmãos, que nós entendemos esse ambiente familiar, um ambiente do lar. Porque a casa é o primeiro lugar, é o primeiro campo do discipulado cristão. O discipulado cristão, ou seja, a desenvolver as características, o caráter de Cristo, dos discípulos de Cristo, é o lugar, em especial, é o lar, é a família. E o agente que desenvolve essa instrução são os pais. Somos todos nós que temos os nossos filhos. É no lar onde se aprende o amor sacrificial. É no lar onde se desenvolve a escuta obediente. E aqui, irmãos, amor sacrificial, quando estava refletindo sobre esse tema e sobre essa mensagem, e pensando também no contexto do Dia das Mães, lembrei-me de tantas experiências que pude viver com a minha mãe, e certamente os irmãos também com as suas respectivas mães. Muitas vezes naquele contexto ali de uma casa com muitos filhos, no meu caso eram 5 irmãos, são 5 irmãos, e ali às vezes naquela data, já finalzinho do mês, né, ali a feira já quase acabando, já tendo acabado, e a mãe faz ali prepara a carne para botar no almoço, no jantar, e só consegue fazer um pedacinho para cada um. Não sei se os irmãos já viveram essa realidade. E aí um dos filhos diz: mãe, tem mais? Aí tem um pedaço dela. Ela disse: tem, filho, está aqui. Aí ele disse: mas a senhora não vai comer? Não, eu não estou com fome. Mas ela estava com fome. Mas é a dimensão do amor sacrificial que nós ensinamos aos nossos filhos, que é o princípio do contexto familiar. E quantos de nós não vivenciamos essa realidade? Talvez com as nossas mães, nossos pais, ou quem sabe até conosco mesmo em relação aos nossos filhos, dentro de um determinado momento muito específico. É esse princípio do amor sacrificial que representa a aliança, essa aliança entre pais e filhos que está presente no contexto da família. Mas dentro dessa dimensão, irmãos, há muitos desafios. Sim, nós reconhecemos que há muitos desafios nessa relação entre pais e filhos em nossos dias. E desde o Gênesis, não são desafios da atualidade simplesmente, mas desde o Gênesis, nós vemos que o pecado, ele desconfigurou, ou ele tentou desfigurar esse pacto, essa aliança familiar, desde o Gênesis. A relação entre pais e filhos é uma das mais belas relações que nós podemos encontrar dentro das relações humanas, mas também é uma das mais desafiadoras. A beleza da relação entre pais e filhos é proporcional ao desafio da relação entre pais e filhos. Quando encontramos, por exemplo, no contexto da criação, a relação entre Caim e Adão, o primeiro homicídio ali, a Caim no sentido de que matou o seu irmão Abel, nessa relação conflituosa, certamente ali fruto de ciúmes e de ressentimentos, talvez numa perspectiva em que buscássemos entender aquela relação ali entre ali Adão e seus filhos. Quem sabe Caim tivesse ciúmes de uma maneira que seu pai tratasse seu irmão de maneira diferente na perspectiva dele. Talvez aquela relação tivesse gerado no coração dele ressentimentos.
Aquela ideia de que às vezes muitos colocam, né, e aqui fica o desafio também para os pais, a ideia das preferências, né? Precisamos ter muita cautela com isso, demonstrar preferências dentro das nossas relações entre pais e filhos. Talvez ali uma omissão paterna por parte de Adão em relação aos seus filhos. São apenas ideias que estamos aqui desenvolvendo para tentar entender e explicar o motivo daquele assassinato, daquele homicídio de Caim em relação ao seu irmão Abel. Quem sabe até quando olhamos para a relação lá de Gênesis capítulo 37, Jacó e seus filhos, aquela rivalidade que culminou ali no conflito familiar, a rivalidade e também, de certa forma, a parcialidade daquele homem na criação dos seus filhos. Precisamos, irmãos, ter cautela com essas coisas. E aquela parcialidade de Jacó em relação aos seus filhos culminou que seu irmão José fosse vendido, o irmão dos filhos de Jacó, ou seja, o filho de Jacó fosse vendido. Parcialidade na criação dos filhos, omissão paterna. Não podemos ser omissos, irmãos, na criação dos nossos filhos. Precisamos estar presentes, precisamos ter voz ativa, precisamos ser a primeira referência dos nossos filhos. Eles esperam, eles aguardam que nós assumamos essa posição. E muitas vezes há muitos pais que estão fugindo dessa responsabilidade. E os filhos buscam referências e quando não encontram em casa, vão buscar essas referências lá fora. E às vezes não são as melhores referências. A falta de disciplina, como aqui também foi muito bem mencionada pelo nosso irmão diácono, seminarista Júlio César, antes do culto, no momento da confraternização e no momento também das homenagens do Dia das Mães. Não podemos permitir, irmãos, amor com permissividade. São coisas distintas. Não podemos esquecer, irmãos, que a disciplina é um ato de cuidado. A disciplina é um ato de amor que nós exercemos em relação aos nossos filhos. E aqui, irmãos, precisamos ter cautela com, muitas vezes, algo que nós vivenciamos, que é a manipulação da linguagem, que nessa ditadura da linguagem que muitas vezes nós vivemos, nos impõe. E aí, quando uma certa vez, num outro momento, num outro contexto, fui convidado a falar sobre relacionamento de pais e filhos, e aí falei sobre o tema da disciplina, e sempre falarei sobre o tema da disciplina. Eu fui criado na disciplina, e louvo a Deus por isso, e criei meus filhos na disciplina do Senhor, e louvo a Deus por isso também. E aí, quando fiz referência a isso, a outra pessoa que estava debatendo comigo, usou uma palavra que eu não citei. Mas nós não podemos bater nos nossos filhos. Eu disse, quem usou essa palavra foi a irmã, não fui eu. Momento algum aqui, eu usei a palavra bater. A ditadura da linguagem, querendo impor ideias equivocadas, fazendo com que a mensagem bíblica, ela seja corrompida. Não estamos falando sobre isso, irmãos, estamos falando sobre disciplina no Senhor. São coisas diferentes. Não estamos falando como muitos querem colocar a disciplina como sendo um ato de violência. Não, irmãos, isso é uma outra coisa. Não estamos falando sobre isso, estamos falando sobre disciplinar em amor os nossos filhos. Isso é um compromisso dos pais e não podemos abrir mão disso. Precisamos entender, irmãos, que uma das maiores tragédias em nossos dias, no que diz respeito da relação de pais e filhos, é a perda da autoridade dos pais em relação aos seus filhos. É uma das maiores tragédias que nós vivenciamos em nossos dias. É a desvalorização do ensino bíblico, do honrar pai e mãe, do ensinar, do instruir, do disciplinar. Por isso a igreja ela tem um papel urgente de ensinar e de modelar alianças saudáveis, alianças que são firmadas, estabelecidas entre pais e filhos. Você, meu irmão que é pai, você, minha irmã que é mãe, precisa fortalecer as alianças com seus filhos. Eu quero destacar 3 marcas
dessa aliança, da aliança que transforma gerações. A primeira delas, já fiz referência aqui, é a obediência no Senhor. A primeira marca da aliança familiar, obediência no Senhor. A obediência bíblica, irmãos, ela não é cega e ela nem é imposta, mas é fruto de fé, é fruto de obediência, é fruto de entendimento de que esse é o princípio de Deus. Filhos obedecem porque reconhecem seus pais, a autoridade delegada por Deus. Pais, se seus filhos reconhecerem em vocês a autoridade que foi delegada por Deus, certamente eles lhe obedecerão. Não tenha dúvidas disso. Agora, se eles não reconhecerem essa autoridade de Deus na sua vida, a obediência será sempre um desafio para eles. Encorajar os filhos a obedecerem à palavra desde cedo, promovendo o diálogo e o ensino devocional no lar. A obediência é algo que é ensinado, irmãos. Você precisa ensinar seus filhos a obediência. Se não ensinar, como eles irão aprender? Mas uma segunda marca, também já fizemos referência a essa marca da aliança que transforma gerações. É a criação na disciplina e na instrução. Versículo 4 desse texto. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. E é interessante quando nós olhamos para esse texto, não provoqueis a ira dos vossos filhos. E uma das maneiras em que os pais provocam a ira dos filhos é muitas vezes a exercer a disciplina sem um propósito, sem um motivo, só para demonstrar de que quem manda aqui sou eu. Não tem essa história? Quem manda aqui sou eu. Ora, irmãos, a disciplina ela só é exercida com um propósito, com um objetivo. Porque nós como pais somos chamados para formar e não para ferir. Há muitos filhos feridos, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, porque foram mal disciplinados enquanto criança. Precisamos entender que aqui nós somos desafiados pelo Senhor, recebemos a missão do Senhor de instruir, de orientar e disciplinar em amor, na instrução do Senhor. Paulo adverte contra provocações, humilhações, rigidez desnecessária. Não precisamos, irmãos, criar os nossos filhos com rigidez, mas com amor. Na disciplina, com amor. Não precisamos criar nossos filhos de maneira áspera, com palavras que produzem humilhação. Não há necessidade disso, irmãos. A orientação, a disciplina e a instrução do Senhor faz com que sejamos pais que orientam nossos filhos em amor, e eles reconhecerão isso, e eles darão graças a Deus por essa disciplina, quando eles reconhecem que é para o crescimento deles e que é em amor. Precisamos criar espaços, momentos de conversa com os nossos filhos, sim, de oração, de encorajamento mútuo, disciplinar com amor e com propósito redentor. A disciplina tem que levar o seu filho a ser redimido, a ser redimido no Senhor, a ser redimido das suas faltas, a entender que há um princípio de autoridade que reina no lar, e esse princípio de autoridade é dado pelo Senhor e é manifestado através da sua palavra. Mas uma terceira marca dessa aliança familiar que transforma gerações é a marca da honra que produz herança. A honra que gera herança. Verso de 1 a 3. Filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. E qual é a herança? Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Em que pese, irmãos, a nossa finitude humana e as vicissitudes que todos nós estamos sujeitos e passivos
por conta das doenças, enfermidades, tragédias, acidentes. Mas, via de regra, aqueles que são obedientes ao Senhor têm vida longa. E não é por um acaso não, irmãos. É porque é promessa de Deus. É princípio bíblico. É herança do Senhor. Quando a aliança ela é vivida, quando essa herança, essa aliança ela é vivida no contexto familiar, há uma herança espiritual. Há uma condição de bênçãos na vida dos filhos. E essas bênçãos elas são duradouras. O texto bíblico nos diz: para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. A promessa para que tudo corra bem e tenhas vida longa sobre a terra revela que há uma dimensão nessa herança que ela é coletiva. Ela é geracional. Ela está ligada à obediência. Todos ganham, irmãos, quando há obediência. A igreja ganha quando há obediência. A família ganha quando há obediência. A sociedade ganha quando há obediência. Se o princípio da obediência reinasse na sociedade, não haveria o Código Penal, não haveria presídios, não haveria uma série de outras situações. Mas, infelizmente, por conta da desobediência que foi instaurada pelo pecado, muitas vezes há sofrimento. O segredo para viver bem é obediência, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele nos convida a enxergar o lar como um espaço de formação espiritual, onde pais e filhos caminham juntos, em aliança com Deus. É a aliança com Deus que deve nortear as nossas relações familiares, a minha relação com os meus filhos. É preciso restaurar, irmãos, se porventura essa aliança ela está corrompida, se esse pacto ele foi rompido, é preciso restaurar esse pacto, essa aliança de amor, de respeito e de discipulado dentro das famílias. Nesta manhã nós temos essa oportunidade dada por Deus de restaurar os nossos pactos, de restaurar as nossas alianças. Você pai, você mãe, hoje é dia de restauração das suas alianças com seus filhos. Pais, sejam pastores do lar de vocês. O pastor na sua casa é você. Seu filho espera isso de você. Tenha certeza disso. Eu vou falar com o pastor. Não, meu irmão, o pastor é você na sua casa. Você é a figura de autoridade para ele. Você é a representação do amor, da provisão. É o pastor deles. Invista tempo na presença dos filhos. Semeie a palavra de Deus. Seja firme, mas seja terno com seu filho. Seja a expressão de amor. Filhos, honrem seus pais, mesmo em suas falhas, Mas meu pai está errado, honre seu pai. Mas minha mãe está errada, honre a sua mãe. É promessa do Senhor. A promessa bíblica não coloca uma condição, ela é incondicional. A obediência e a honra é incondicional. Reconheça a autoridade dos seus pais e busque o diálogo respeitoso. Quando você enxergar que poderia ser diferente, ele vai te ouvir certamente. Igreja do Senhor, que todos nós possamos viver como pais e filhos, que todos nós como igreja possamos promover encontros familiares, possamos promover o diálogo, o amor, a instrução no Senhor, possamos promover grupos de discipulados, pequenos grupos, atividades ministeriais voltadas à família, criação de pais, criação de filhos. Essa é a nossa missão. E que enquanto pais e filhos, enquanto igreja do Senhor, possamos promover alianças que ultrapassam o nosso tempo e que transformam
gerações. Que Deus nos abençoe com a tua santa e poderosa palavra, e que no dia de hoje possamos ser impactados e lembrados dessa aliança, da aliança de Deus para conosco e da nossa aliança que temos com os nossos filhos. Fiquemos em pé, irmãos, louvemos ao Senhor.